Eita, me perdoem o atraso. Eu estava auxiliando algumas pessoas que para elas são novidade esse movimento aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar todos vocês irem entrando. Mas digo que hoje é um dia bem especial realmente. Desde sexta-feira eu estou sentindo fortemente todas as energias de expansão. E sei que isso tem a ver com esse momento. E eu já sou grata por esse momento, porque nós estamos fazendo algo novo, vivenciando, né, uma experiência de que... Boa noite. Não comecei ainda, estou dando as boas-vindas na frequência da gratidão por cada um ter chegado até aqui. Sei que o caminho é árduo, e belo. Então eu vou passar uns minutinhos, né? Uns 5 minutinhos até todas as pessoas chegarem. Essa aula vai ficar gravada. É um perfil privado, então as pessoas que são adicionadas são só quem está na jornada, estudando. Muito bom ter vocês aqui. Coloque aí para mim como é que tá o som, se tá ok. Ok. Muito bem. Que bom. Gratidão. Então a gente começa a se conectar com essa frequência da gratidão, porque aqui estão todos que, mais do que escolhidos, né, se escolheram. Se reconhece nesse todo, né? É uma decisão também que eu costumo dizer que não foi uma decisão mental que vocês tomaram, mas foi uma decisão de um saber muito maior, ainda incompreensível para alguns estados da mente, que ela vai despertando por camadas, enquanto a consciência ela já é
E é muito bom ver vocês aqui para a gente alinhar essa jornada dos portais. Que bom. Estão ouvindo essa música de fundo? Tá bom, né? Só um minuto. Voltei. Tava relaxante, né? Muito longe, né? Então, tô esperando as pessoas irem chegando. Vocês estão de parabéns. É porque às vezes eu paro e fico sentindo. Ah, vocês estão falando da música, né? É, eu parei a música. Mas a minha voz vocês estão ouvindo. Coloca aí pra mim, por favor. Você não consegue ouvir o quê? Ah, tá. Bacana. Vocês estavam falando então da música. Ok. Então vamos dar seguimento. Eu já pedi aí, já fiz o meu Ho Oponopono, né? Pelo atraso, né? E vamos honrar esse momento no sentido de que quem tá é quem se escolheu, porque escolhido já é. E esse nosso primeiro encontro, nossa primeira aula dos portais cósmicos, a mente vai receber esse alimento de informação que expande, né? Como é que é isso de portais, né? Como é que é isso traduzido aqui pra gente, né? Dentro dessa nossa realidade. Então, esses conhecimentos, essas trazem novas perspectivas e isso ventila a mente, né? Porque essa experiência aqui nesse planeta é uma experiência dual, né? Por mais que seja desafiador aceitar, mas é uma das realidades daqui, dessa dimensão. E aí, tá bom. E aí, o que que acontece? Essa mente, quando ela é nutrida a partir de um conhecimento que faz ela sair daquelas caixas, né? Daqueles micro aprisionamentos que tem, tá? Gente, tem uma pessoa aí sem som, mas as outras pessoas estão ouvindo, né? Sério que tá ok, né? Laura, procura aí. Às vezes é o teu volume que você vai ter que aumentar, ou o teu fone não tá funcionando. Maravilha, gratidão.
E essas informações, maravilha, e essas informações iniciais, elas são importantes, né? Porque o que essa jornada nos propõe a nível de acessar a maestria interior tem muito a ver com essa reconexão, no sentido de uma mente, a gente não tem controle sobre ela, mas tem domínio, porque na verdade, desde a criação, ou seja, esses livros que foram retirados, né, para que as pessoas não tivessem mais acesso. Então, muitas vezes, o que acontece é que chega nesse determinado nível e aí precisa-se das outras chaves. E essas outras chaves não tá nesse programa artificial. Ele tá dentro do próprio DNA. Então, por isso que a gente abre essa noite, né, esse primeiro encontro, para saber que todos os níveis, né, ou seja, tanto o corpo físico quanto os 12 corpos energéticos, vão receber as informações, porque essa é o primeiro portal da jornada, né? E trazer essa informação, né, dessa reconexão, para que toda essa jornada, a percepção, né, que é essa parte que vem o racional também, que vem a forma de perceber, que vem o quanto se percebe se está na rigidez ou se está caminhando para a fluidez. Isso são dons que estão bem latentes agora. Então, quando a gente está pronto para receber essas informações chaves, a gente chega onde toda a jornada te trouxe exatamente no momento de receber essas chaves. Tá fazendo sentido? Eu vou pedir para que vocês, né? Porque o campo desse pensamento que nós fazemos parte, ele não tem pausa, né? Na verdade, ele é contínuo, porque ele gira no tempo do karma, né? E a expansão da consciência, ela pode ser comparada ao Dharma, ao caminhar Dharma. E para esse caminhar, né, todos que vão para o Dharma passaram, né, pelo karma. Até por isso que a gente tem avatares, né, que a gente conhece como nome de avatares, os mestres ascensionados, né, consciências que viveram essa experiência, né? Então transmitem coordenadas
né, orientações para que cada um chegue no seu caminho. Tá? Então chega no estágio de ocupar, né, ocupar o seu lugar no mundo, né? E para ocupar esse lugar no mundo, a pessoa conhece muitas coisas, né? Passa muitas coisas, ou seja, que coisas? Experiências, né? Naturais, né? De ordem naturais e de ordem sobrenaturais, né? Aquela que é vista e palpável, né? E as que estão sem forma. E não tem uma explicação lá fora, né? Ainda. Não tá na hora, né? Essa hora vai chegar. Porque quem não se escolhe, como é que vai fazer, né? Vai trazer a força? Não pode, né? Então, eu quero dizer para vocês que tem a parte física, né, do que rege esse reino que nós estamos, que é conectado com outros reinos, né? Daqui a gente vê constelações, estrelas, né? A gente tem uma contemplação daqui da superfície da Terra, olhando, né? Quando a gente faz assim, a gente olha o que está acima, que são as estrelas, né? E o quanto que a nossa vida cotidiana do corre, né? Da correria, que se deixar ela toma conta, aprisiona, assim, no sentido de achar que parar é perder tempo, né? E o quanto que essa dinâmica, né, desconecta. E o olhar, a solução, o foco, né, o que eu chamo de fermento, né, tudo que a gente põe em fermento cresce, então fica só no mundo da forma, só pro externo, achando que a solução vem lá de dentro, ainda na fase da negação, né? E essa é uma fase que a maioria das pessoas passam, né? No despertar. E aí, quando ela tá pronta, ela começa a despertar em outros níveis de corpos, né? Desses 12 corpos, né? Porque o DNA já está despertando. Porque é um dos pontos lá de Alexandria, né? Onde parte daquele conhecimento se perdeu, porque alguns livros eles foram transferidos, chegaram com uma certa segurança onde tinham que chegar, outros ficaram perdidos. E uns, eles mesmos se livraram, né? Porque não poderia cair em mãos erradas. Mas existiam alunos, né? Existiam pessoas que estudavam, que desde criança sabiam desses saberes. E esses saberes, eles passam, né, de geração em geração. Tanto na questão da oralidade, né, que era
que era a principal meio, né, de transmissão de conhecimento dos nossos antepassados. Coisa interessante, né? E também através do DNA. Então essas qualidades, os segredos, né? Muitas pessoas falam dos registros acásticos, por isso que eu sou uma professora que eu sempre recomendo, né? Na verdade, a gente te recomenda, orienta, não tem imposição. Então, eu sempre recomendo, assim, se for fazer, faça realmente com uma pessoa que tenha experiência, né? E muita sabedoria, né? Muito caminho nisso, porque é onde fica guardado todo o nosso registro de tudo que nós vivemos aqui nesse reino, né? Da onde que a gente veio, por onde a gente passou, toda a nossa sabedoria. Então, é importante a gente começar a se olhar desse lugar também, né? De guardiões do nosso saber, né? E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque essa jornada dos portais vai trazer justamente algumas teorias, né? Conhecimentos, na verdade, informação, que vão destrancar, né? Algumas energias que estão aí. E o que significa esse destrancar energias, né? Significa o seguinte: toda energia emanada da grande fonte, né? Do Sol central, da galáxia. Então, toda energia que a fonte gera para a criação, por isso que nós não criamos nada, né? Nós somos co-criadores, nós co-criamos, né? Junto à fonte, né? Não está em separado. Então, toda energia que ela é gerada, né? Ela vai, por exemplo, quando ela chega nesse lugar, nesse planeta lindo, né? Na Terra, o que ela vai fazer, essa energia nesse reino aqui? Ela vai viver, fluir de acordo com esse reino aqui, que está com base o quê? Nos 4 elementos, né? O fogo, o ar, a água e a terra, tá? Só que muitos desses conhecimentos, né, como a gente vai poder acompanhar aí, eles foram completamente, né, tirados. Hoje você faz algumas perguntas para as pessoas e elas não sabem, né, porque tem uma geração que acessou ainda algumas informações e as outras. Então, esse despertar, tá demais essa lua mesmo. Então, o despertar, né, dessa maestria, ela tem a ver com um pilar na ancestralidade, né? Então, tem sim um caminho desenhado aí de luz para isso acontecer. O outro ponto é que consegue perceber a diferença, né? Consegue perceber o sistema artificial com mais clareza, consegue entender o que não é natural, o que está artificial. E quando as pessoas começam a chegar nesse nível, o mundo lá fora começa a não satisfazer mais ela, né? E aí ela começa, né? Até enrolou a língua. Aí ela dá início, né? Uma procura por novos conhecimentos, né? E tudo isso aqui que eu tô falando com vocês é importante trazer na primeira aula mesmo, no primeiro encontro dos portais, porque antes de entendê-los também com uma explicação científica, né, bem embasada,
é importante compreender que é energia, né? E que isso que nós somos, né? Os nossos pensamentos, né? Geram energias ao nosso redor e as emoções também, e a gente recebe e transmite, sabe? Quanto antes a gente assume esse lugar, né, para trazer essa autorresponsabilidade, a hierarquia da luz ela dá uma acelerada, né, e nos ajuda, porque só na nossa parte humana, na nossa condição humana, a gente não acessa, assim, porque foram muitas encarnações no karma, né? Assim, vinha para resolver uma coisa e fazia contratos de forma inconsciente, muitas vezes, né? Inconsciente pode-se dizer mesmo, assim, de ser enganado. A gente vai estudar essas questões, né? Desses portais cósmicos, tanto nesse nível energético, como eu acabei de falar, que está conectado ao nosso campo mental e emocional e, claro, o nosso corpo, né? Por isso que é importante. Aí, quando eu falo dos elementos, é porque o nosso corpo, né? O que a gente chama, né, de corpo e tudo, ele é feito desses 4 elementos, né? E enquanto a gente está tendo vida, né? Enquanto a gente está vivendo, é porque esses 4 elementos eles estão em interação, né? Em conexão e interação, porque o primeiro indício, né, do fim de um ciclo, que muitas pessoas, né, chamam de morte, é justamente a ruptura desses elementos, eles não se comunicam mais. Olha só que coisa interessante, nós fazemos parte desse reino. Então, entender dos portais cósmicos e planetários e as linhas de tempo é, inclusive, trazer esse conhecimento para esse aqui e agora, para esse reino que a gente está. Estão me acompanhando, gente? Põe aí. Vou deixar vocês respirarem um pouco. Gente, vocês estão aí? Fala comigo. Como é que tá aí chegando essas informações? Ok. Então tá, vou continuar. Então, é, é essa, é isso. Ai, ai, é. Maravilha. Então, a gente começa já desse ponto, né? Desse ponto de partida, que é o quê? É trazer já essa consciência que cada pessoa é um canal de um portal, né? E que
quando a gente faz, né, essa escolha, toma essa decisão assim, vou viver minha maestria, confio, porque não é uma decisão mental, lógica, né? Muito pelo contrário. Tenta se fugir dela de todas as formas. Aí, o que se abre é algo muito, muito, muito novo. Né? E como que se chega nesse novo, né? Com velocidade. E de que eu tô falando? Que os portais cósmicos e planetários, e esse é também essas correntes, né, eletromagnéticas e elétricas, elas entram em conexão com o nosso campo, com quem nós somos, né? Aí faz sentido, assim, da ressonância. Então, o primeiro passo mais importante, né, da jornada é a primeira consciência, né, para ser colocada a partir de agora, é que ativamos portais, nos conectamos com portais, já pura e simplesmente pelo fato de estar aqui, né? De ter um corpo, de ter uma vida aqui nesse planeta. Então, tô lendo aqui os comentários. Tem gente que fala assim, eu fui longe. Porque aí, esse conhecimento que até então foi o que nos chegou, no momento que, em cada momento, vocês já perceberam que em cada momento chega exatamente aquilo que a gente precisa para crescer, sabe? Tem uma história, né, budista que eu gosto muito. O discípulo, o mestre com 3 discípulos, passaram por uma fazenda com uma casinha bem humilde e pediram água, né? E aí o dono da casa convidou eles para jantar e tomarem um banho e descansar, né? E aí eles aceitaram. A senhorinha fez um jantar super gostoso, enfim, foi uma noite de muita celebração. E aí, no dia seguinte, eles voltaram para a estrada, né? E o mestre, quando estava passando, né? Eles estavam passando pelo terreno, né? Já ali na divisa do terreno, tinha uma vaquinha que era a única fonte de tudo daquela família. E o mestre jogou a vaquinha no precipício. Os discípulos ficaram muito angustiados, muito questionadores, muito rebeldes, né? De repente, todas as não virtudes, né, vieram à tona, certo? E aí, com isso, ficou uma discussão durante muito tempo,
E aí cada um seguiu o seu caminho, porque chega uma hora que é isso, né? Passamos por várias escolas, aprendemos e nos despedimos, né? E seguimos caminho. E esses discípulos seguiram o caminho. E aí um deles voltou naquele lugar, né? Ele voltou como mestre, né? E voltou com discípulos lá. E ele não viu mais a casinha, né? Era um lugar completamente diferente. E ele, claro, ainda culpando o mestre por tudo, né? E tinha um jovem rapaz lá penteando um cavalo. E aí ele perguntou sobre uma família que há muitos anos morou lá e tudo. E esse jovem falou que eles estavam todos lá e tudo, né? Foi chamar a geração, né, que ainda estava lá, mas que os avós, né, os bisavós já tinham ido. Então, o que que acontece? Aqui a gente sempre busca, né? Quando eu falo aqui é nesse campo humano, a gente sempre busca muitas justificativas mentais, né? E ela é como essa vaquinha, né? Que quando ela é jogada, sabe, o novo pode vir, né? Novas possibilidades. Então, quantas vezes, né, a gente se conecta com o conhecimento e ele expande. E conhecimento da base, da fonte de que traz a pessoa para um lugar de bem-estar. Essa é a maior diferença. Porque quando a gente conecta com esses conhecimentos dessa energia, dessa diferença de como que a gente está gerando o eletromagnetismo, hoje quando a gente está emitindo um campo eletromagnético, para quê? Enviando para perdão, enviando para cura, para quê? Para estar recebendo a mensagem dos guias, né, dos anjos. Então a gente é isso. E todo esse conhecimento ficou por aí, porque por aí no sentido de não chegou até nós quando éramos crianças, estávamos na escola, não chegou através, né, das instituições religiosas, né? E chega um momento que é o que a transição planetária faz no seguinte sentido, de trazer uma informação que ela tá aí, é como chave fechadora. E as pessoas que se escolhem, né, elas já entenderam que foram escolhidas, elas se escolhem nesse novo nível, porque algo muito mais forte trouxe, porque quantas vezes, né, nessa jornada do despertar, as coisas ficam tão sem lógica que muitas pessoas ficam pelo caminho ou têm medo de se conectar com a informação, sabe? Acha realmente que o passado vai limitar. Então, esses portais, né? Passar por um portal cósmico, experienciar um portal cósmico, ser de um portal cósmico específico, conhecer vários, tem muita relação com estar presente, trazer consciência a partir desse momento aqui agora, desse portal ser, que já se compreende isso, porque a cada pensamento que dispara um pensamento repetitivo, ou a cada situação que dispara uma emoção desconfortável, ela
ela coloca, né, a pessoa está girando em torno de um portal cósmico, né? Ela está gravitando, né, em termos assim, só de comparação, né, a energia dela, né, tá ali rodando em torno daquele emissor de energia. Tá? Então, quando a gente traz para consciência, e aí a consciência é o que? A consciência de que estamos experienciando aqui. É uma experienciação, né? No nível da materialidade, da fisicalidade, e que a gente não deixa de ser físico porque é energia, é cósmico, né? E que a gente não deixa de ser cósmico porque está numa experiência material de limitação. Compreende? Faz sentido? É isso mesmo. Gente, como esse perfil é novo, abri só para nossa jornada, deu 1 hora, ele fecha mesmo. Perguntas. Porque o conhecimento da transmutação, ele está sendo despertado, né, nos descendentes desses alquimistas que já existiram antes. Então, esse caminho, né, ela colocou aqui, a Alda colocou aqui, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É justamente assim, o ponto de ruptura, é assim, entendi que agora, a partir de agora é comigo. E mais do que ter acesso a essas informações, é realmente contemplá-las, né? Na vida, no dia a dia. E quando a gente coloca em perspectiva essa lei universal e imutável do plantio e da colheita, a gente ativa um outro pilar, né? Exatamente. A gente ativa um outro pilar que é um pilar de ancoramento. Porque é para a manifestação, né? Então, assim, tem a fase do despertar, né? O primeiro portal que a pessoa passa é assim, opa, tem alguma coisa errada.
Depois ela vai em busca, né? Por isso que tem várias fontes de conhecimento. Por isso a gente sintoniza com a gratidão, porque todo conhecimento, todo o passado, tudo que aconteceu, cada pessoa, cada situação é, sabe, lição, escola para chegar no lugar de plenitude, de harmonia, de realidades expansivas. É possível. E essa realidade, ela não está só num nível que as pessoas falam assim, céu, paraíso no céu, né? Ela está manifestada nesse aqui e agora. Aí, o Fabiano, né, colocou aqui, escolher sintonizar essas frequências diariamente. E é isso. É diariamente que a gente faz essa afinação. E para começar, né, para primeiro encontro, no lugar de chegar com muito conteúdo, né, assim, chegar com vários conhecimentos, que eu vou colocar aí o link disponível, né, para vocês baixarem, mas mais importante do que isso, assim, é já trazer essa consciência, trazer essa consciência de que assim é possível, trazer a consciência de que é possível você viver seu propósito, sua missão a partir desse agora, aonde quer que você esteja. Um dos portais que já estão sendo trabalhados, né? Aí um portal no sentido de chakra, porque é um dos temas também dos nossos encontros. E aí hoje eu tô passando assim superficialmente por cada um deles, né? Só pra gente rememorar. É o chakra cardíaco, né? A gente tem muito mais, uma concentração muito maior de neurônios, né? No coração. Então a gente vai começar a utilizar essas forças, né, já existentes, com consciência, com intenção, né? Por exemplo, uma limpeza potente, né? Uma limpeza potente de campo emocional, das emoções, né? Abrir mão do diálogo interno, né? Tipo, porque isso aconteceu comigo, porque logo eu, né? E colocar na perspectiva de foi bom eu ter visto tudo isso até aqui, né? E agora eu vou pro próximo nível. Porque muitas escolhas que fazemos, que as pessoas chamam de karma, né? Tem relação com escolhas, e mesmo que inconscientes, não sai daquele nível de plantio e colheita. Mas, né, tem o aprendizado disso, né? Porque os ciclos, eles vão se fechar para abrir novos, né? E alinhando vocês, é isso que vocês já estão, né, ressoando, por isso que vocês chegaram na egrégora. Já estão ressoando para acessar a maestria, assim, já com coragem para viver o que vem alimentando dentro de si, sabe? Porque quando a gente libera, né,
essas energias desses portais que a gente está conectado a eles através desse tanto de geração de energia que a gente já fez, né? Até aqui a gente consegue aprender esses novos conhecimentos, trazê-lo para a prática, né? Para essa reflexão, para essa meditação. E quando eu falo assim, é meditação, né? Não é só para ficar parado e respirando. Tá ressoando aí. Perguntas? É. E esse despertar do DNA e dessas informações, né, que na época materialmente elas foram eliminadas, né, mas pessoas carregavam e carregam essa informação porque passa através do DNA, né, tá lá, latente. E o plano divino não tem erro, o plano divino não tem falha, então vai despertar. Então quem fez a lição de casa, né, de ir procurar informação, procurar se desenvolver, procurar olhar mais para si, finalizar os ciclos com menos drama, né? Porque o drama é um aspecto do ego, né? É a gente que se apega, né, às situações. Então, muitas vezes estamos num gargalo, né? Estamos no looping aí de um portal cósmico que está trazendo muita dor, né? Está trazendo algum tipo de falta e na verdade é afinar, né, essa vibração para sair da ressonância com esse portal. Né? Então, na maioria do nosso encontro, né, dessa jornada, vai ser trazer atenção, né, para que vocês possam vivenciar, né, perceber verdadeiramente, sentir verdadeiramente a presença desse portal na sua vida, no dia a dia. É isso, Fabiano. Fabiano está perguntando aqui, né? Que as nossas ações de buscar, que é o nosso DNA que está guiando, o nosso DNA que está guiando. É muito mais poderoso, né? A Lúcia está perguntando aqui, né? Se quem já participou de uma escola mística já em outros...
essas escolas iniciáticas, místicas, ela é passada de vida em vida, né? Então, uma vez iniciado, sempre iniciado. Porque quando a gente traz uma lupa, né, um óculos, uma lente, do ponto de vista energético, e faz o link com ele, com a realidade, né? A realidade material, a realidade das coisas, expande, porque sai da linha de tempo, né? E a gente vai ter tempo de falar sobre isso com mais profundidade. Sai de uma linha de tempo onde tem que aprender com dor para ir para uma linha de tempo que o amor está guiando, né? E nesse DNA só tem amor, e nessa caminhada só tem amor. Por mais que possa olhar o campo hoje e falar assim, nossa, cadê, né? Mas tá. Pode ser que esteja na hora das despedidas, né? Das despedidas dentro da energia da gratidão, porque tudo é lição. E é isso mesmo, Fabiano. A célula tem essa função magnífica. Ela vem com toda essa informação aí. É incrível, né? E quando a gente está nesse início, né, dessa busca, que o despertar vem com tudo, é o momento que a gente está mais vulnerável a ler tudo, a aceitar tudo, né, como verdade absoluta. E depois a gente vai regulando esse filtro, né? E aí isso nos faz chegar num lugar de aterramento, para experienciar verdadeiramente, né? Para viver, né? Para se conectar com esses reinos, né? Para curtir mesmo assim a natureza, né? Respirar, trazer a vida a partir de um ponto onde é mais, né, multiplicado, com menos preocupação. E tudo isso tem a ver com portais, porque no início da transição vários portais foram abertos, né? Então foram chamados trabalhadores da luz em várias áreas, né? Trabalhador da luz não é só o terapeuta, tem em todos os lugares, em todas as profissões são necessárias, né? Então foram abertos muitos portais e eram necessários assim. Então por isso essa sensação de, olha só que legal, já cai também. Então, essa sensação assim de muita gente ter saído da vida da gente, né? Isso tem relação que nós passamos pelos portais e essas pessoas decidiram ainda ficar naquele portal. Vai cair, eu vou deixar amanhã no Stories, tá? Uma